Fala, Miglis! Estamos aqui com o terceiro episódio do nosso podcast Fala, Miglis, que é produzido pelo Clube Raiz. E eu sou a Brenda, criadora da marca Clube Raiz, a marca dos cabelos naturais, ondulados, cacheados, crespos, transição, todo mundo que gosta de valorizar o seu cabelo natural. E hoje aqui, no nosso podcast, a gente vai entrevistar mais uma mulher incrível, uma mulher versátil, e o nome dela é Leilane Rezende, mais conhecida como Lei Rezende, a nova marca dessa mulher maravilhosa. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, meu amor. Uma honra estar aqui, né? Ver esse neném crescendo, adolescente, quase adulto, tomando forma, voando aí no mundo das mídias. Amém. Ai, só orgulho desse neném, gente. Ai, gente, pra vocês que não sabem, a gente já se conhece desde 2016, amiga? 18? Acho que é 18. 18. A Leilane foi uma mulher que me inspirou demais. Me inspirou na jornada de transição capilar. E da transição capilar, de deixar as químicas, a gente foi indo juntas nessa transformação de vida, né? Cada uma tomou caminhos diversos, a gente continuou se inspirando e hoje está aqui no nosso podcast. Bom, eu sou famosa, né, gente? Pra quem não me conhece. Como diz uma amiga minha, pra quem não me conhece, eu tenho um ninho de caixa. Eu falo, sim, se você não segue, deveria estar seguindo. Que é a minha antiga profissão de blogueira aposentada. E aí, depois do ninho de caixa, eu dei uma pausa por alguns motivos pessoais. E depois retornei com a profissão de consultoria de imagem, né? Eu sou publicitária, podcaster da Altia Podcast, tudo pau. E sou também consultora de imagem hoje. Então, aí, essa multiversátil aí, Exatamente. Pessoa louca, que faz de tudo um pouco, que não consegue ficar parada e que monetiza os seus hobbies. Ai, meu Deus, maravilhosa. Gente, a gente trouxe a Lei aqui hoje justamente pelo skill dela de não ter medo de mudar, não é mesmo? Tem tanta gente com medo, tantas mulheres com medo de mudar, de explorar a tua potência. E eu quero que você conte um pouquinho mais sobre você, como é que você chegou nesse mundo de consultoria de imagem e estilo, amiga. Bom, em 2018 também, mais ou menos na época que a gente se conheceu, eu fiz a minha consultoria de imagem. Tudo começou com um processo de autoconhecimento. Eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade. Olha. E aí eu precisava muito olhar para mim antes de me expor para as pessoas. Então, procurando páginas do Instagram, eu acabei conhecendo a consultoria de imagem e fiz com a Ana Vitória, daqui de Cuiabá. Eu fiz com ela e quem era da minha seguidora da época sabe o quanto eu sempre tive essa loucura por mudança. Naquela época, mudança capilar. É verdade. Então, eu já fui loira quase platinada, já fui ruiva laranjinha, já fui ruiva de vermelho, já tive cabelo Morena. preto. Agora eu tô ele iluminado, depois vocês olhem lá no Instagram. E, enfim, cabelo curto, cabelo assimétrico. E aí, nessa loucura toda, depois da consultoria de imagem, eu descobri quais eram as minhas melhores cores. Então, foi o ponto 1 da consultoria na minha vida. E aí, depois eu comecei a estudar por mim. E aí, ano passado, na verdade, ano retrasado, final de 19 para 2020, eu fiz o curso de consultoria de imagem e comecei a atuar em janeiro do ano passado. Foi a virada de chave, assim. Foi. Essa consultoria com a Ana, e você falou, cara, é isso que eu quero. Como eu comecei já a estudar sozinha, eu já fui me interessando por questões da minha cartela. Sim. Depois eu fui vendo que era uma oportunidade de negócio. Aqui em Cuiabá ainda não tem tantas consultoras. Verdade. No meu perfil, eu não identifico nenhuma concorrente, porque eu sou do estilo criativo. E aí, essa coisa de ousar um pouco mais, porque o estereótipo da consultora de imagem é aquela mulher de saia lápis, Né? toda na postura, coisa que assim... Não tá precisa, tendo. não precisa. E aí, assim, toda a postura que eu digo de ser mais elegante, mais refinada, o que atrai um público mais classe A mais. Entendi. E meu público é mais a galera da minha idade, o pessoal que tá nesse processo Mais de autoconhecimento, exatamente. Uma galera que tá iniciando a ascensão da profissão, né? Legal. Seria dos 25 para frente. Entendi. Né? Então, que estão começando a ter um pouquinho mais de estabilidade na profissão, já tem um poder aquisitivo que pode fazer a consultoria, né? Enfim. Então, a gente está junto aí nesse processo. E tem essa consciência do poder da imagem pessoal para tudo, né? Que você for fazer na vida, seja você chegar em qualquer lugar, um evento de família, uma festa, no trabalho, o que a tua imagem passa. Diz um pouquinho, amiga, o que uma pessoa precisa, o que uma consultora, aliás, de imagem faz? O que a gente precisa saber? Basicamente, a minha missão é deixar a sua imagem mais harmônica. Massa.
Não é a roupa chegar antes de você, não é o batom chegar antes de você. É você se comunicar antes de abrir a boca. Massa. Basicamente é isso. Você chegou, a pessoa te olha dos pés à cabeça. A gente fala que tem o efeito halo. Que em 1 segundo, no máximo em 3 segundos, você faz uma leitura da pessoa. Massa. É a primeira impressão, é a que fica. Né? Exato, Isso exato, é real. exato, é real. E aí eu ajudo essas mulheres, os homens também, mas o foco são em mulheres. O foco é em mulheres. Conseguir transmitir essa imagem conforme a intenção dela, o objetivo de imagem. Massa. Então, isso é através dos mensageiros visuais, das cores, as formas, os tecidos, enfim. Tudo isso que faz o conjunto da imagem. Maquiagem, Legal. Cabelo, roupa, sapato, acessório, enfim. Massa. Então, o objetivo é a pessoa se conhecer o suficiente para que ela se vista com intenção. Tá. E através dessa imagem alinhada, tudo esteja em conformidade. Harmonia. Exatamente. Legal. E o que você indica, por exemplo? Vamos supor que eu nunca tenha feito uma consultoria de imagem. A única coisa que eu fiz foi uma análise de coloração, assim que fala, né? Isso. Eu fiz uma análise e descobri que eu sou verão suave. Maravilhosa. Toda chiquíssima. Né? E aí eu descobri as cores, tal, que eu posso usar, que me valorizam. Inclusive, adorei, porque me faz economizar na hora de comprar minhas brusinhas. É não a verdade? principal coisa. Quando você compra com intenção, você compra menos e melhor. Exatamente. Então, assim, vamos supor que uma pessoa nunca fez. O que você indicaria que seria o primeiro serviço teu que ela poderia fazer? A consultoria de cores, a análise de coloração pessoal, Primeiro sem dúvida. passo. Primeiro passo. Muito Que através da cartela, como você disse, você vai conseguir comprar com mais objetividade e vai conseguir ter um cabelo que seja uma coisa que orne com você, a maquiagem, saber usar a maquiagem certa. Exato. Então, usar coisas próximas ao rosto, colar, blusa, tudo que faça um conjunto, uma obra de arte mesmo, né? Que um dos testes que se faz quando vai passar os tecidos é olhar o fundo. Como se você fosse uma obra de arte. Que fundo, que cores de fundo vai fazer um conjunto só, que você fique tão harmônico quanto uma tela de pintura. Meu Deus. Ai, gente, é poético, Gente, que coisa incrível. E as mulheres têm que descobrir isso, gente. Facilita demais a vida. É real, é real. É, total. Eu pego assim na cartelinha de manhã, quando eu vou sair, eu falo, será azul com jeans, que não sei o quê. E orna demais, né? Você fica mais valorizada, você fica mais iluminada. Sim, toda vez que você colocar a cor na sua cartela, você pode ter certeza que vai apresentar o seu melhor. Muito bom, muito bom. E além desse serviço, amiga, de análise de cor, o que mais temos nessa consultoria? Fala um pouquinho. A consultoria completa, ela é composta por vários serviços. Então, ele começa com consultoria de imagem de cores, depois ele vai para análise de estilo. Aí a gente faz o guarda-roupa, que é o closet cleaning, né? O closet detox. A gente também faz o personal shopper e aí dá para fazer a montagem do look, ou depois das compras ou antes das compras. Top. Porque tem gente que tem tanta roupa que você pode fazer compras dentro do guarda-roupa. São Sim. aquelas roupas que às vezes as pessoas compram, fica na etiqueta e a pessoa não consegue usar De por tanta 1000 coisa. motivos. Exatamente. Entendi. Então, a gente multiplica os looks nessa fase. Então, assim, para começar, quem quiser começar, passo 1, faz cores e estilo. Tá. Aí, depois que você absorver essas 2 etapas, aí você parte pro resto. Porque aí você já vai conseguir fazer algumas boas escolhas. Já. Às vezes, você nem precisa de um personal shopper. Exato. Você consegue fazer as compras já com um pouquinho mais de sabedoria. Com as cores que você já tem uma noção. Isso. Eu tô nesse passo. Agora, podemos fazer os passos seguintes, né, amiga? Arrasou, vamos fazer, vamos descobrir. Porque aí. muitas vezes eu sei até a cor que me valoriza, mas muitas vezes a peça, pra mim que sou baixinha, por exemplo, tenho um quadril mais largo e tal, às vezes eu não sei que peça do meu guarda-roupa que me valoriza. Aí pode entrar o Closet Detox, Então, Cleaning. você terminou de fazer as cores, aí teria que fazer o estilo. Ah, Na análise de estilo, eu faço uma análise de biotipo, mas não é Entendi. com medidas, né? Porque eu acho que Ah, intimida um pouco. Ainda mais É, tenho medo da nesse fita mundo métrica. de padrões aí, né? É Exatamente. legal a gente ir no livre mesmo. Isso, é por peso visual, né? Aham. Então, a gente vê, por exemplo, você já se conhece o suficiente para saber que seu peso visual está no quadril. Tá. Então, a gente pensa, se é uma coisa que te incomoda, porque tem gente que gosta, Kim Kardashian da vida aí, minha filha, ó, né? tudo bem, meu quadril. Exatamente. E aí, você não quer criar um estigma na cabeça da pessoa. Então, se Sim. você gosta do quadril, beleza. Se você quer disfarçar, vamos pensar numa outra opção. E aí, de Aham. pensar de peças que vai deixar linhas mais verticalizadas ali. Harmonizadas Exatamente. e tal. Que bacana. E aí, depois a gente parte pro closet, depois a Aham. gente faz montagem ou faz personal shopper depois a montagem. Gente, é incrível isso. E é uma profissão nova, né, amiga? Como você falou, aqui em Mato Grosso Isso. não tem muitas consultoras ainda.
E eu acho que é como você disse, ficava um pouco assim no pessoal mais da elite. Exatamente. Não é para quem já tinha essa conscientização do uso da imagem, né? Para profissão e outras coisas. Mas acho que hoje, ainda mais com todo mundo meio que tendo o Instagram como uma ferramenta de trabalho, todo mundo precisa fazer essa gestão da imagem. É verdade. Quanto mais a gente tem esse acesso a fazer fotografia, fazer vídeo, se apresentar, dar palestra, até o próprio marketing pessoal para quem é de vendas, atendimento, enfim. Exatamente. É um investimento que você vai fazer para você se conhecer e também para transpor o que você tem. Exatamente. Porque às vezes você é muito talentoso, talentosa, e aí você não consegue passar isso pro mundo, né? Comunicar isso. Comunicar com confiança, que é aquela coisa da leitura imediata que a pessoa faz quando você chega no ambiente. Exatamente. Quando você faz um vídeo, né? Às vezes você sabe muito, é verdade, você sabe demais, tá na ponta da língua as informações, mas o cara olha e fala assim, poxa, mas será? Sim. É um ajuste na imagem real, né? Sim. Tem até um case, uma querida que deu uma palestra no TEDx que teve lá de onde eu trabalho, e aí ela postou no Instagram dela se ela cortava o cabelo ou não. E aí eu peguei e conversei com ela, porque ela é bem petitiquinha, tem uma carinha de novinha, e ela tava com cabelão assim. E aí ela, gente, será que eu corto o cabelo ou não? Eu falei, depende da imagem que você quer passar. E aí eu expliquei a ela que se ela fizesse umas linhas mais retas, com um pouquinho mais de ângulo. Sim. Porque aquele cabelão tava deixando ela muito romântica. E aí, consequentemente, muito acessível, com pouca credibilidade. Claro que não é uma regra, né? Mas ainda mais o cabelo dela que era meio ondulado. Então, se ela fizesse um corte mais angular, ela ficaria com uma cara um pouco mais confiável. Com mais credibilidade, autoridade. E aí ela, cara, que legal, você entende muito disso, né? Eu falei, então, eu sou consultora também, além de sua fã, querida. Então, né? E aí a gente trocou muita ideia e tal. Por fim, a gente até se tornou colegas. Mas assim, são detalhes. Exato. Detalhes. E foi bom você tocar nesse assunto de cabelo, porque muitas mulheres cacheadas, crespas, né? Do nosso mundo de curvaturas aí, que eu já ouvi falar, elas têm esse certo medo de se posicionar com o cabelo em ambientes corporativos. Porque dá a impressão que o cabelo cacheado é o cabelo bagunçado, é o cabelo desarrumado, né? Não é o que tá alinhado. A consultoria ajuda nisso também. Com certeza. Tinha, assim, muito o estigma de que cabelo cacheado sempre passava acessibilidade. E hoje a gente já sabe que não é bem assim. Eu até troquei uma ideia com a Carol Bispo esses dias. Top. Porque eu queria, de alguma forma, deixar o meu cabelo iluminado, deixar essa imagem de acessível, mas não tão acessível, porque o cabelo cacheado, as ondas, né? As formas circulares passam mais acessibilidade. Só que se você brincar com a cor, você consegue dar uma segurada na acessibilidade. Então, tudo é um jogo de imagem. Às vezes você tira de uma coisa, coloca em outra. E o cabelo cacheado hoje, com um bom corte, ele bem cuidado, você consegue uma imagem de credibilidade, sim. Exato. Só que isso tem vários estigmas, né? Aí entrando um pouquinho mais numa veia mais crítica. Às vezes a gente entende, para uma pessoa como eu, que sou privilegiada, branca, com traços finos, que é super legal ter um cabelo cacheado, volumoso e tal. Será que isso é lido da mesma forma se eu fosse uma pessoa preta? Exatamente. Então, assim, a sociedade, ela também precisa amadurecer esses conceitos. Em relação a isso, que para ter essa acessibilidade, de forma ampla e de forma igual, né? Exato. Pra valer pra todo mundo. Não adianta uma ser estilosa e a outra ser tratada como descuidada, enfim. É verdade. E falando nisso, a gente poderia fazer uma parceria, né, amiga? Em relação a Clube Lei Resende. Bora, já quero, gente. E Carol Bispo. Olha só, a gente já puxa um gap aí. Vamos né? O fazer. que você acha? Carol, você tá ouvindo a gente já? Carol, anota. você vai ser uma das nossas convidadas, então já fica aí o link, né? Maravilhoso. Amiga, em relação às cores que a gente, por exemplo, não tem na paleta, como é que a gente pode explorar? Um laranja, por exemplo, que você gosta, um vermelho que eu gosto. Como é que eu posso usar isso não estando na minha paleta? Se você já tem a sua consultoria de cores feita, que você sabe quais são as cores que te valoriza, consequentemente, você já sabe qual a cor do cabelo que fica melhor em você. Uhum. Que, inclusive, gente, Deus fez tudo muito certo. Exatamente. A gente que vai mexendo e desarmoniza. Mas, normalmente, na maioria dos casos, a cor natural do cabelo é a que melhor harmoniza. Tá. Salvo engano, assim, a maioria das vezes é. Uhum. Então, você estando com o cabelo na cor adequada,
usando a maquiagem nas cores adequadas. E se você tiver algum acessório também que seja na sua cartela, seja prata, dourado, rosé, ou das cores da cartela, você pode burlar a cartela à vontade. Tá. Você Entendi. pode meter seu laranja lá e segurar no carão. Uma terceira peça também, se você quiser colocar por cima. Um colete, um kimono, uma jaqueta, Dá enfim. pra explorar também. Dá pra explorar. Aí você consegue usar as cores que estão fora sem ter tanto prejuízo, né? Porque o que pode acontecer? Para quem não conhece, quando você tá com uma cor fora da cartela, o que pode gerar? Olheira, sensação de uma carinha de dengue, de cansaço. Entendi. Envelhecer, que aí você fica com muita marcação aqui no bigode chinês, linha de expressão. Então, a consultoria, ela tenta combater esses defeitinhos, né? Olha, tá vendo como é importante? Eu tenho uma amiga, a Débora, que é do meu podcast, inclusive. Toda vez que ela coloca roxo, o pessoal da agência fala, nossa, você tá super maquiada hoje. E ela nem tá. Nem tá, né? Ela tá com a maquiagem de todo dia dela. Só que ela fica tão iluminada, que ela parece que ela tá com a carinha de saúde mais acentuada. Eu com rosinha e com o lilás da minha paleta. O pessoal fala, nossa, mas você tem que usar mais essa cor. E foi assim que eu tive curiosidade de chegar de chegar na consultoria. Porque tinha determinadas cores que eu usava e eu chamava mais atenção. Por mais que o cabelo não estivesse tão ok, a maquiagem não estivesse tão ok, as pessoas falavam, nossa, mas essa cor fica massa. Ou você fez alguma coisa diferente e tal. E, na verdade, era sempre o mesmo tom, sempre a mesma cor que eu usava. Sim. Foi aí que eu tive a curiosidade. Inclusive, eu tô sem maquiagem. Quem tá me vendo no vídeo, eu tô só com um delineador e com batom rosa da minha cartela. Essa blusa que é uma cor que eu não posso ficar usando com muita frequência, mas eu tô com um colar prata, que anula o efeito. Entendi. Então, eu faço esse jogo aqui e aí eu consigo dar uma burlada. O meu cabelo também tá na cartela, então... Tá tudo ok, harmonizado. Vai fazendo, né? Porque as pessoas juram que eu só uso cor na cartela. E nem é bem assim. Você explora mesmo. Eu sou ladra. Eu vou lá e pego a cor da cartela dos outros mesmo. Tô nem aí. Eu vou fazendo. Mas esse é o legal. Se sentir bem. É porque tem gente que acha assim, nossa, eu vou ser escrava da minha cartela. E não é. É pra você ter realmente a inteligência de usar as cores fora e tá tudo bem. Né? Nessa liberdade também, de você usar cores descontraídas que te valorizem, sem essa coisa de padrão de novo de cor. Porque já basta padrão de cabelo, né? Agora padrão de cor também. Mas, amiga, falando em cabelo, quero que você conte um pouquinho sobre o seu processo de transição capilar. Que eu te conheci na minha transição, nessa minha época, mas eu acompanhei a sua na época dos blogs e redes sociais. Conta um pouquinho como é que foi esse processo. Eu comecei a minha transição em 2012. Eu tive um corte químico muito sério. Eu fazia inteligente na época, acho que chamava. E aí eu tive um corte químico que a região do topo da minha cabeça caiu tudo e ficou, tipo, tudo pra cima quando começou a nascer. Meu Deus. E aí eu tive feridas aqui na região da frente. Foi bem grave, bem grave. E eu pintava de loiro e aí alisava. Então, foi super grave, de questão de saúde mesmo, falando. Sim. E aí, eu comecei a deixar a raiz crescer. E aí, quando chegou mais ou menos uns 4 dedos, eu surtei. E eu falei, cara, eu não aguento mais essas texturas. Eu admiro quem consegue ficar ali fazendo escova e levando até chegar num comprimento mais compridinho, assim, até o ombro. Mas não, eu dei um surto e cortei. Não, e eu admiro você que cortou. Coragem, gente. Na época não tinha muito esse assunto de transição. Eu vi como modelo de cabelo, o cabelo da Raíza Nicásio. Sim, que era a referência master, né? Que, na verdade, meio que só tinha ela e a Mari Morena, que foi quando eu descobri o low pool, que acho que deve ser um dos próximos assuntos aí. E aí, eu vi o cabelo dela e falei, quero ter um cabelo assim. Sim. E ela tava passando pela transição de escova, não era nem de química. Entendi. Aí, eu cortei super curto e fui lidando com isso. Então, foi um desafio pra minha feminilidade, inclusive. Demais. Porque eu precisava estar sempre bem maquiada, usando um acessório e tal. Questionaram até minha sexualidade na época, porque, nossa, que estranha essa menina com esse cabelo super curto. Porque meu cabelo ficou tipo Joãozinho, né? Que falava antigamente, né? Um pixie. E aí, nesse processo, meu cabelo foi crescendo. Eu usei esse assunto das youtubers, das influenciadoras cacheadas no meu TCC, na UFMT, de publicidade. E aí, através desse experimento que eu fiz na monografia, eu abri a página Ninho de Cacho. Entendi. E aí, eu comecei, a priori,
compartilhar foto de meninas cacheadas. Uhum. E aí, depois, eu comecei a dar dicas de o que eu fazia e dava certo pra mim. Massa. E aí foi crescendo. Meu cabelo foi crescendo também. Eu fui testando mais coisas. Então, testando não só produtos, mas formas de usar, texturas, de finalizar. cores, formas de finalizar para deixar ele mais cacheadinho ou deixar ele mais esvoaçante. Enfim, me testando, me conhecendo. Sim. E foi um processo que foi de dentro para fora Quanto também. tempo que durou a sua transição? Olha, eu não deixei ele nem um ano crescer. E aí, eu fiz o corte em novembro de 2012. Tá. Nossa, cara, já tem 10 Tá vendo? anos. Já dá pra comemorar. Puta merda. Né? Eu não tinha nem contado, cara. São 10 anos, meu Deus. Tá vendo, cara? Tem que comemorar esses aniversários, essas transformações. Cara, muito louco. E falando nessa história inspiradora também da sua transição, amiga, hoje a gente tem várias mulheres, várias clientes também que chegam na loja, estão nessa fase. E eu acho incrível a gente linkar também a consultoria de imagem para auxiliá-las. É como se fosse um plus aí, né? Uma somatória. Porque a fase já é difícil em si. É uma mudança não só estética, é uma mudança de autoconhecimento e tudo mais. Amor próprio, a gente fica abalada. Então, a consultoria pode ajudar e tirar também o foco um pouco de, ai, meu Deus, meu cabelo tá feio, meu cabelo tá horroroso, familiares que me julgam, um marido que não aguenta, né? Então, assim, como é que a consultoria aí que a gente pode linkar isso com essa fase, né? Primeiro passo é fazer a consultoria de cor. Acho que vai ajudar muito, né? Você estando com a análise de coloração pessoal, você já vai conseguir deixar o seu rosto mais iluminado, né? Usando a make, o cabelo certo, as cores da parte de cima corretas. Já desvia o foco do cabelo. Então, assim, por exemplo, um acessório que na época, me ajudava demais. Me ajudava, tipo, muito, eram os lenços, os turbantes. Então, imagina você usar um turbante na sua paleta. Eu não sabia que era da minha paleta e eu usava um lenço azul escuro. Não sei se você lembra. Um de estrelinha. Eu tava em tudo quanto era lugar. Eu lembro que você usava muito lenço. Não lembro exatamente dessa cor. Usava demais. Ele é bem bique, assim. E aí, ele é, tipo, uma das cores premium da minha cartela. Olha aí. Tipo, na intuição, eu já fui usando, né? Já foi explorando. E aí, o lenço, eu acho que é uma coisa que dá pra colocar como principal coisa que pode ajudar. Top. Dá pra usar brincos grandes também. Batom, óculos de sol. Tudo isso, se você usar na cartela, você vai conseguir desviar um pouco o foco. Desviar o foco. Então tá, meninas e mulheres que precisam passar pela transição, já pega essa dica pra investir na consultoria de imagem e desviar o foco, né? Tirar um pouco a tensão desse período que é tão difícil pra nós mulheres e você, de quebra, ainda pode modificar e valorizar a tua imagem. E pra quem tem cabelo branco, porque mulher não fica velha, fica loira, tudo bom. Exatamente. E aí, dá pra escolher o loiro correto, o loiro que te valoriza mais, né? Então, se é um loiro mais perolado, mais prateado, mais dourado, enfim. Você conseguir também burlar esse efeito natural, pra quem quiser, porque também o grisalho, quando você assume, fica maravilhoso. E eu estou pensando em fazer essa transição, hein? Gente, babada, essa mulher não para. Gente, não, é porque assim, não tenho intenção de pintar o cabelo por muito tempo, né, amiga? E é uma outra transição que eu já tô trabalhando na minha cabeça de assumir os meus fios prateados. Gente. E assumir e influenciar a galera também, né? Porque eu acho que hoje também é muito tabu essa coisa de, eu não posso ter fio branco, eu tenho que pintar os fios brancos. Mas não pode por quê? Você também pode ser bonita sendo grisalha e depois com cabelo branco e ainda de quebra somar com a consultoria, né, de imagem pra... Sim. trazer muito harmonia. Chique, né? Muito demais, chique. Demais. Mas como a transição do cacheado, aquele período que você fica metade de um jeito, metade de outro, cara, é difícil. Triste. Eu não vou mentir pra vocês, não. É triste. Tanto é que eu, numa loucura, cortei, depois eu tive que lidar com o processo de ficar sem cabelo, né? Porque, cara, cabelo cacheado, pelo menos o meu crescimento pra eu chegar até o ombro, mais ou menos, foi de mais ou menos um ano e meio. Mas depende. Também. Depende muito da genética da pessoa. Então, pensa que você vai passar um ano e meio lidando com as duas texturas. Ou então, você vai ter que pagar de louca igual eu e cortar curto. E cortar tudo. Fazer o pixie. Exatamente. Né? O pix não, gente. O pixie. É o cortinho. Mas se quiser fazer um pix também né, pode. Gente, já faz uma consultoria também, já mistura tudo. Incrível isso. Vamos fazer um preço especial para Clube Raiz, viu, gente? Vai lá. É o cupom da Brenda, Brenda 10. Já vamos soltar um cupom aqui.
Para quem assistir o podcast, entendeu? E ver no YouTube também, assistir e escutar o podcast. A gente vai soltar um cupom de desconto. Se você está ouvindo, pode cobrar. Vai lá, gente. Me chama que eu vou. Meu Deus. Amiga, agora fala um pouquinho do seu podcast Boca de Siri, gente. Porque, para quem não sabe, Lei também é podcaster. Pois é, gente. A pessoa fala tanto que não cabe só no Instagram. Não. Ela tem que falar na podosfera também. A Altia Podcast foi o nosso grande incentivador aí para conseguir entrar na podosfera. O Lugar de Mulher também é em podcast. Opa, estamos aqui. A gente começou com o Publicitárias com A, que é um movimento de mais de 200 mulheres. Top. Que a gente age nas redes sociais, num grupo de WhatsApp Uhum. e eventos presenciais e online também, que a gente capacita essas mulheres para que elas consigam almejar cargos, salários, né, serem líderes e até iniciar no Massa. mercado. Muito bom. Então, a gente começou com o podcast do Publicitárias com A, que tem 2 grandes temporadas, são quase 100 episódios online. Caraca. Então, tem assuntos como violência contra a mulher, como você construir um portfólio, redação e criação publicitária, enfim, são muitos temas. Eu fiz um podcast lá sobre cores, né? O significado da cor lilás, que é usada nas Massa. comunicações de feminismo. Olha. Então, ele é um podcast muito rico de informação. Uhum. E temos agora o nosso baby, que é o Boca de Siri. Boca de Siri, gente, incrível. Que assim, fica só entre nós, tá? Boca de Siri, se eu te contar, você não conta pra ninguém. Mas o bom é que quando é segredo, todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Cara, nem foi estratégica. A gente tá agora, quando for ao ar, a gente acho que vai estar com 3 episódios já postados. E aí a gente falava assim, a gente se expôs tanto, mas tanto, porque o primeiro episódio foi sobre Pepeca, só pra vocês terem uma noção. Eu adorei, gente. Eu já escutei. Segredos da Pepeca. Então, assim, eu fiquei tão exposta que eu falava assim, gente, não escuta não. Não escuta não, porque eu acho que eu falei demais e tal. E aí, na hora que eu falava, não escuta não, aí que o povo ia Aí escutar. que o povo escuta a gente. Não adianta ter Boca de Siri, não. Estratégia total, nem foi de propósito, mas o trem bombou. Não Apareceu adianta. gente de cada buraco pra falar comigo, que eu falei, Não é? amado. Mas é aquela coisa incrível, né? O poder do podcast, gente. O pessoal fala assim, você não é a menina do podcast? Muito gente, bom, né? é chique, chiquíssimo, recomendo. Faça um podcast com a Altia, por favor. Gente, é demais. E, amiga, o Boca de Siri é assuntos variados. Sim, a gente fala de tudo. A gente quer trazer o assunto de comunicação em mulher. A gente vai fazer um especial Mulher em Março, aguardem. Legal. De mulheres de vários tipos, sexualidades, né? E idades. Só que a gente traz também um pouquinho de coisas mais leves. Porque no Publicitárias com A gente tinha esse compromisso de só convidar mulheres. Ah, entendi. E falar de assuntos relacionados ao feminino. Entendi. Feminino e feminismo. Então, a gente tinha essa pegada mais jornalística mesmo, de uma bancada mais séria. Aham. E agora, a ideia com Boca de Siri é trazer um pouquinho mais de leveza. Então, a gente já falou de Pepeca, que foi um assunto que teve humor, mas que também teve informação. Sim. A gente falou sobre a pseudofama no outro Olha. episódio. Vamos falar de 30 anos, depois de coisas do feminino do mês da mulher. Então, assim, a ideia é a gente trazer com um pouco mais de leveza. Uma bancada que você facilmente sentaria aqui conosco, abriria uma cerveja e aí ia falar com a gente, entendeu? Massa. A ideia realmente é essa. Coloca as latinhas pra gelar que nós vamos conversar Que agora. o assunto vai rolar. É isso, entendeu? Então, a gente tentar trazer um pouco mais de leveza, mas de uma forma que a gente também traga informação, integração de mulheres, integração de homens que também tem que saber assuntos de mulheres. Isso é importante. A gente trouxe homens para a bancada agora, então de trazer também eles para o nosso universo, mas de uma forma muito leve, basicamente é isso. Que bom. Estou feliz e estou ansiosa por esse episódio dos 30 anos, hein? Pois é, ele vai sair na próxima quinta. Próxima Não lembro quinta. a data agora, mas a gente posta lá no @podcast Boca de Siri. Arrasou, amiga. Agora, pra gente finalizar esse papo leve, Já, maravilhoso, eu vou pedir pra você, amiga, pensar numa frase que você gostaria de comunicar pra mulherada aí, principalmente. Uma frase que, se você pudesse colocar no outdoor aí, pra todo mundo ver. Entrou aqui na nossa cidade, tá lá a frase de Lei Resende. Qual seria? Bom, é um pouco do meu propósito da marca. Vista-se para ser a deusa da sua história. Que isso, meu Deus! Tá, Arrasou. queridas? Bota palmas aí, Lucas. Porque basicamente eu quero que as mulheres sejam empoderadas o suficiente para elas conquistarem o que elas quiserem. Exatamente. O espaço delas em qualquer lugar do mundo. É infinito. Com é certeza, infinito. a gente pode tudo. Arrasou.
Arrasou, gente. Obrigada, amiga. A gente vai encerrar esse podcast maravilhoso. Foi um prazer te Igualmente. convidar, te ouvir. A gente precisa fazer mais isso, né? Por favor, Quero aquele ir no café. Boca de Sirene. Me convidem. Ai, por favor, meninas, já vamos pensar num assunto aí pra trazer brendinha. Adoro. Ah, você vai ganhar presente, tá? Ai, gente do céu. A gente nem gosta, né? Em breve vai chegar lá no Clube Raiz, lá, tá, gente? O press kit? Aham. Ai, gente. A publicitária é bom por causa disso, né? Ela pensa em tudo. Que maravilha. Estratégias, querida. Estratégias. Ai, gente, obrigada, amiga. Foi um prazer te receber aqui. Gente, sigam lá. Lei Resende. Lei Resende no Instagram? Isso, com 3 Is. Lei Resende. Tá? Um beijo, gente. Um beijo. E se você não viu ainda os outros episódios incríveis, é só você clicar aqui no cantinho da tela para você assistir os episódios das outras convidadas maravilhosas e também deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá? E se você está ouvindo no Spotify ou em outras plataformas de áudio, deixa a sua estrelinha aí para classificar o nosso podcast e ele viralizar para as outras mulheres que precisam ouvir também, tá bom? Gente, um beijo. Eu sou a Brenda, criadora do podcast Fala Miglis e do Clube Raiz, e esse foi mais um episódio do nosso podcast. Beijo, valeu!